Pessoal, economizar com sabedoria. Eu quero chamar aqui Jefferson, vem cá, Jefferson. O Jefferson, ele tem formação nessa área financeira e ele sentiu um chamado de Deus muito especial para desenvolver um trabalho nessa área. Essa área é encantadora. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais, pesquisar e me aprofundar nesse assunto, eu vejo quantas pessoas estão sofrendo porque não têm o conhecimento. Por não terem o conhecimento, acabam sendo péssimos administradores. Eu assisti uma palestra que ele deu, e eu gostei muito. Simples e prático, ao ponto. Então, isso está no coração dele. Esse tema de investimento, do economizar, é um tema muito amplo, porque ele abre muitas vertentes. E vocês vão ver por aquilo que ele vai falar. Então eu pedi para ele abordar um pouquinho esse tema, e eu vou começar a divulgar isso. Meu interesse é que mais pessoas participem dessa escola de administração financeira. Isso vai ser bênção para a sua vida. Com você a palavra, meu irmão. Realmente, como o pastor Geu falou, é um assunto que é apaixonante, né? Principalmente por você ver a transformação que esse conhecimento pode trazer. O pastor Geu me deu um desafio, que é falar sobre investimento, mas esse tema, na verdade, como ele falou, é extremamente amplo, não é? Então, eu achei melhor, ao invés de falar sobre os vários tipos de investimento que nós temos, que são muitos, eu resolvi falar nesse pouco tempo, então, quais os critérios que nós temos que ter para selecionar aquele investimento que está melhor adequado à minha realidade e aos meus planos, entendeu? Então, os irmãos podem anotar, mas aqui realmente já é uma visão geral. Então, se eu perguntar assim, quais critérios eu preciso empregar para escolher, selecionar dentro daquele portfólio de investimentos, qual que se adequa à minha realidade? Então, eu coloquei aqui, olha, 6 critérios para a escolha do investimento ideal. O que eu chamo de investimento ideal? Aquele que supre a sua necessidade, aquele que está de acordo com o seu planejamento. Então, essa pergunta é uma das perguntas que eu mais ouço hoje em dia. As pessoas normalmente vêm e fazem essa pergunta: Jefferson, eu sei que você gosta de lidar com investimento, né? Você é especialista e tal, qual é o melhor investimento? E às vezes a pessoa não consegue compreender quão ampla é essa pergunta. É a mesma coisa de eu chegar para alguém e perguntar assim: você pode me indicar um médico? Mas é o quê? É para você ou é para uma criança? É para um idoso? É particular? É do plano? É público? É cirurgião? Não é cirurgião? Então tem 1 milhão de perguntas que a gente pode fazer para chegar àquela minha necessidade. Então qual é o melhor investimento? Aqui, eu não sei se dá para os irmãos verem, ontem eu peguei, quem ainda não tem conta num banco de investimentos, essa é a tela inicial que aparece quando você escolhe investimentos. Então, para os irmãos terem uma ideia, cada um desses, né, fundos de investimento, renda fixa, tesouro direto, COI, né, renda variável, ofertas públicas, previdência, cada um desses que eu clicasse ali, abria dezenas de possibilidades. Então, não haveria como falar, né, sobre todas elas num pequeno momento. Para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, eu cliquei lá em renda fixa. Só em renda fixa, olha as opções que eu tenho. CDB, que é um certificado de depósito bancário, LC, tem o LCA, LCI, LF, o CRA, o CRI, as debêntures, tem uma infinidade de coisas aí. Então, mais importante do que a gente falar sobre cada uma delas, é perguntar quais os critérios eu preciso utilizar para escolher dentre esse universo aqui, aquela que melhor se adequa. Então, as possibilidades são muitas, tanto na renda variável como na renda fixa. Então, qual é o primeiro critério que eu tenho que ter em mente? Tenha plena clareza dos seus objetivos, não é? Se eu não sei, ao navio à vela aí, eu lembro, eu já até usei essa ilustração aqui. Para o barco à vela que está no meio do oceano, se ele não sabe para onde vai, qual o vento que está a favor e qual o vento que está contra, né? Se eu não sei qual é
o meu objetivo, né? Se eu não tenho clareza disso, não tem qual investimento que seja adequado, não é? Então, o meu objetivo é me aposentar com X por mês. Bom, beleza, a gente já tem um objetivo, não é? O meu objetivo é chegar à minha independência financeira, é comprar uma segunda casa para alugar, é comprar a minha primeira casa. Enfim, ter uma meta clara, não é? É muito importante. Qual é o segundo tópico? Em quanto tempo você almeja alcançar esse objetivo? Isso é muito importante. Lembrando sempre que quanto mais tempo eu tenho para alcançar essa meta, menor tem que ser o meu esforço financeiro, não é? Então, se eu tenho uma meta para daqui 10 anos, o meu esforço tem que ser o dobro do que se eu tivesse essa meta para daqui 20 anos. Assim como pastor, eu também lamento não ter tido acesso a esse tipo de informação antes. Na verdade, quando eu comecei a procurar sobre isso, eu não tinha ideia de trabalhar com isso, de nada, não é? Era porque eu não compreendia o porquê eu tinha uma ascensão salarial, mas isso não se traduzia em melhor qualidade de vida, em formação de patrimônio. Eu descobri, eu estou errando, alguma coisa está errada aqui que eu não estou conseguindo detectar. Só quando eu fui estudar isso, foi que aconteceu comigo, igual aconteceu com o apóstolo Paulo, que aquelas escamas caíram dos olhos, foi que eu pude perceber, então, os erros. E a partir daí, à medida que eu fui comentando isso com algumas pessoas, eu percebi que muitas pessoas também passavam pela mesma coisa. E aí surgiu o desejo de compartilhar mais isso. 1, 2, 3. Né? Então, quanto tempo você almeja alcançar? E aí você não precisa ter um único objetivo. Né? Tá linkado? Como o exemplo Esse aqui, ó, mídia, né, do estudo que nós estamos fazendo, você pode ter objetivos de curto prazo, né, daqui 1, 2 anos, objetivos de médio prazo, daqui 5 anos, e objetivos de longo prazo, 10 anos. Você pode fazer um fundo para cada um desses objetivos. Não é? Qual é o terceiro? Aqui é muito interessante. Qual a rentabilidade necessária para que nesse tempo determinado você alcance esse objetivo? Não é? Se eu tenho um prazo de 10 anos para alcançar essa meta, não é? Quanto eu preciso de rentabilidade para que eu alcance isso? Entendeu? O que vai determinar, na verdade, a nossa independência financeira, o nosso sucesso nos investimentos, é justamente utilizar o que nós chamamos de juros compostos ao nosso favor. Está dando para entender isso? A vida toda nós somos estimulados a pagar juros. O momento mais libertador da vida é quando isso se inverte e você começa a receber juros. Eu digo que quando você começa a receber juros, é o momento em que você coloca o dinheiro para trabalhar para você e você para de trabalhar pelo dinheiro. Lembra? Eu já disse isso aqui e vou repetir. Por que é tão importante tocar nesse assunto? Porque se eu não aprendo a colocar o dinheiro para trabalhar por mim, eu vou passar a vida toda sendo dirigido pelo dinheiro. E aí você pode falar, né? Não, eu não sou dirigido pelo dinheiro. E aí, novamente, eu vou usar a mesma ilustração, vou falar a mesma coisa. Falando aqui. Quando você se permite ir ao restaurante, qual é a primeira parte do cardápio que você olha? Fala a verdade. Preço. A maioria das pessoas usa isso. Ela chega no restaurante, quando ela se permite, ela senta e olha o preço. Então, quem é que vai determinar o que você vai comer? É você que está escolhendo o que você vai comer ou é o dinheiro que está dizendo o que você pode ou não comer? Então, se eu não aprendo a colocar o dinheiro para trabalhar por mim, eu vou passar a vida toda sendo, o dinheiro vai ditar aonde eu moro, o dinheiro vai ditar o que eu como, o dinheiro vai ditar o que eu visto. A partir do momento que eu assumo esse controle, eu posso então passar a fazer as minhas próprias escolhas. E aí eu vou no restaurante, eu escolho o que eu quero comer, e a partir daí eu vejo quanto vai custar. Entendeu? Quarto, qual o valor do depósito mensal que será investido para esse objetivo? Tá? Então, se eu estou falando de um objetivo, que eu vou buscar rentabilidade, eu tenho um prazo, isso tem que se traduzir em um esforço mensal.
E lembra que eu falei também? Por que é tão importante ter um objetivo? Porque aquela pessoa que simplesmente se propõe a guardar dinheiro, a chance dela se desviar ou não se comprometer ao longo do período é muito grande. Porque ela fala assim, olha, eu estou comprometido, eu vou passar a guardar R$200 todo mês. Mas a partir do mês que vem, porque esse mês é Black Friday, né? Esse mês não dá. Então, mês que vem eu estou comprometido. Não, mas mês que vem, eu esqueci, tem um aniversário para ir, eu vou precisar comprar uma lembrança. Não, mas no outro, e não vai. E fica assim, desculpas mensais, e nunca sai. Então, quando eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, é muito mais fácil eu me comprometer com esse objetivo. Não é? Quinto, eu estou disposto a perdas ao longo do caminho para buscar maiores ganhos? Isso daí também, eu tirei um print da tela, essa é o meu portfólio. Eu tenho um banco de investimento que eu uso só para renda variável, ou basicamente para renda variável, 80% aí é renda variável. É uma carteira super agressiva. Ou seja, os irmãos podem reparar aí, ali na primeira tela, que o meu ganho de... Deixa eu ver aqui, junho, acho que é junho, julho, né? Obrigado, irmão. Então, o meu ganho de abril a junho, a minha carteira rendeu 33,8%, enquanto o CDI rendeu 0,74%. Ou seja, isso é mais de 20, em 3 meses, a minha carteira rendeu mais de 20 anos da poupança. Seria muito bonito, né? Contar só a glória, né? Mas olha o do lado. Aí, a gente teve o pico da pandemia. E olha o que aconteceu com a minha curva. A minha carteira, que estava rendendo lá 33,8%, foi para menos 1,68%. Olha a queda que teve, violenta. E olha outra coisa interessante. Olha a inversão que houve das linhas ali, enquanto as minhas ações caíram, despencaram lá, quase menos 30%, o dólar subiu exponencialmente. Isso é muito interessante, que eu estou te mostrando, porque algumas pessoas pensam, eu acho que eu vou comprar dólar para guardar. Dólar é um bom negócio, né? Eu estou vendo que o dólar está subindo. O dólar só sobe, em via de regra, quando a bolsa de valores cai. O dólar não deve ser utilizado como investimento único. O dólar só deve ser utilizado como proteção da sua carteira. É o que a gente chama de seguro da carteira, não é? Dólar, ouro. Por quê? Porque são papéis, né? São investimentos que eles têm uma relação inversamente proporcional com a Bolsa de Valores. Por quê? De maneira prática. A maioria dos investidores da Bolsa de Valores brasileira não são brasileiros, não é? São investimentos internacionais. Se há algum problema aqui, automaticamente eles retiram esses investimentos. E, pela lei da demanda, quando você tem uma diminuição do volume de dólar circulante, o valor aumenta. Então, eu devo comprar dólar? Não, a não ser que eu já tenha um portfólio bem estruturado e eu queira fazer um seguro dela. Uma das formas de segurar a minha carteira é investindo em dólar. Entendeu? A gente não vai entrar muito a fundo. Então, isso para mostrar... e outra coisa... Quanto é que eu perdi ali, naquele momento em que as minhas ações estão caindo? Repara o outro gráfico também. Olha as oscilações que tem. Isso é renda variável. Isso é a realidade da renda variável. Quanto é que eu perdi ali? Alguém sabe me dizer? Quanto eu perdi ali? Se eu olhar o meu segundo gráfico ali, que é o pico da pandemia, quanto é que eu estou perdendo ali? Nada. Isso aqui é muito importante entender. Quem investe em renda variável tem que desenvolver uma qualidade que é a qualidade de agir de forma contraintuitiva. O que é isso? É fugir do efeito manada. Nesse momento em que a Bolsa de Valores deu esse pico, né, essa queda, esse vale, né, não esse pico, esse vale, a maioria dos investidores saiu correndo. Mas... no momento em que eu tenho uma queda numa renda variável, eu só tenho alguma perda real se eu agir nesse momento.
Como? Dando uma ordem de venda. Se eu não agir nesse momento, é uma questão de tempo para eu voltar a ter o mesmo rendimento, né? Essa minha carteira, ela tem fundos de ações que tem o ganho histórico de mais de 60% ao ano. Ou seja, é 30 anos da poupança em um ano, não é? Agora, você tem que estar disposto a correr riscos. Então, uma das coisas que você tem que avaliar quando você vai investir é: eu estou disposto, eu tenho, porque investir tem que ser um prazer. Investir é alcançar metas, investir é realizar sonhos. E eu não posso ter algo na minha carteira que me tire o sono, não é? Não, eu vou investir em ações, mas eu vou olhar a minuto e quando tiver uma queda dessa, eu vou ter que tomar remédio para dormir. Então, não é. E não tem certo, não tem errado, tem aquilo que é para você e aquilo. Então, se você avaliou que você não tem condições emocionais, pelo menos inicialmente, né, quando é um investidor iniciante, não tem condições emocionais de lidar com perdas ao longo do caminho, então a gente já sabe, eu tenho que construir a minha carteira com renda fixa. E não tem nada, não tem certo, não tem errado. É possível montar um bom portfólio só com renda fixa. Entendeu? Então, o quinto critério é avaliar: eu tenho condições emocionais, eu tenho estrutura financeira para atravessar períodos de perda ao longo do meu projeto? Sexto, você pode precisar de utilizar o dinheiro investido ao longo do tempo? Isso eu estou falando de um termo da economia chamado liquidez, né? Eu preciso ter liquidez nesse investimento? Por quê? Porque os bancos, quando você investe, você na verdade está emprestando dinheiro para o banco. O banco vai pegar aquele dinheiro e vai ou emprestar a juros mais altos, ou vai investir no exterior, ou vai financiar algum projeto, ele vai ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, quanto mais tempo você garantir que você vai deixar aquele dinheiro para ele poder aplicar, maior a rentabilidade. Então, veja, a relação liquidez-ganho, ela também é uma relação que a gente chama de inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais tempo eu puder deixar o meu dinheiro lá, maior será o retorno que eu terei. Só que para isso eu tenho que preparar algo antes, que o pastor Geu já falou ali, que é o meu fundo de emergência. Se eu tenho um bom fundo de emergência, né, eu sou até um pouco mais agressivo, eu já conto a partir de 6 meses, eu acho que um autônomo, não é? Ele deveria ter de 6 meses a 1 ano da sua despesa mensal num fundo de renda fixa, né? Por quê? Porque só nessa pandemia tem muitos autônomos aí que já estão mais de 5 meses parados. Né? Isso sem dizer acidentes, sem dizer uma porção de coisa. Né? Então eu sou um pouco mais conservador assim, na formação de um fundo de reserva. Mas o fundo de reserva é que vai te permitir ir para investimentos, mesmo de renda fixa, com menor liquidez. Entendeu? Então, deixa eu só dar a última dica bônus, então. A dica bônus é esse aplicativo. Eu falei um montão de variável, mas nesse aplicativo que é gratuito, a calculadora do cidadão, que é do Banco Central, você pode baixar agora, você consegue fazer simulações com todas essas variáveis que eu apresentei aqui, de forma muito tranquila. Assim você pode brincar, pode planejar e pode ver realmente com o seu esforço e o teu conhecimento como você pode alcançar o seu objetivo. Queria só dizer uma última coisa, é que, normalmente, quando você começa um planejamento financeiro, ele parece muito distante. Mas eu quero te dizer o seguinte: se é o teu desejo mudar a tua realidade financeira, eu posso afirmar que você vai alcançar os seus objetivos num prazo muito menor do que você espera. Por quê? Porque você está falando dentro da sua realidade financeira, dentro do seu conhecimento financeiro. Mas se você está se propondo agora a estudar mais sobre isso, a melhorar a qualidade dos seus investimentos, não é? A buscar renda extra, saiba que esse conhecimento vai fazendo com que você tome cada vez decisões melhores de investimento, tendo retornos maiores, não é? E alcançando suas metas e objetivos num menor prazo. Então, o meu desejo é esse aí, que o bom Pai do céu te abençoe grandemente e que você seja sempre fiel a Ele tudo. Que Deus abençoe a todos.